Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 1. Nós vamos ler dois versículos, versículo 13 e versículo 14. Uma das palavras que mais foram faladas hoje aqui, principalmente na devocional de Rayane, nós vamos falar sobre salvação. Então vamos ler esses dois versículos, em Colossenses, no capítulo 1, versículo 13 e o versículo 14. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Versículo 14: No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém. Vamos orar? Gracioso Deus, nós lemos a Tua palavra, Senhor. Estamos aqui diante de Ti, ó Deus. Já louvamos, entoamos louvores a Ti, oramos, ó Pai, endereçando as nossas petições a Ti, e agora, ó Deus, nós queremos ouvir a Tua voz. Fala aos nossos corações, nos dá um terreno fértil, ó Deus, para ouvirmos a Tua voz e que ela possa frutificar na nossa vida, Senhor. Se é para nos confrontar, nos confronta, ó Deus. Se é para nos ajustar, nos ajusta, ó Senhor. Mas não nos deixa sair daqui da mesma forma que entramos, Pai. Fala grandemente a cada um dos irmãos que estão aqui, aqueles que irão nos assistir depois, ó Deus. E fala grandemente, derrama da Tua graça, da Tua misericórdia sobre as nossas vidas. É assim que eu te oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos pensar um pouquinho nessa noite sobre salvação. Quem nunca ouviu aquela pergunta assim tão delicada: o crente pode perder a salvação? Quem nunca ouviu essa pergunta? Quem nunca fez essa pergunta? Uma outra também muito conhecida é: uma vez salvo, salvo para sempre. E a gente fica meio que atordoado, sem saber responder. E é lógico que a gente não vai trazer uma resposta que possa acalmar os nossos corações. Mas a resposta é bem interessante. E a gente precisa entender que, para esse tipo de pergunta, a resposta depende de quem nos salvou. Depende de quem nos salvou. Há uma passagem do grande evangelista Billy Graham, em que ele estava num avião e tinha um bêbado que estava sentado lá na poltrona, e ele ia sentar ao lado desse bêbado. E esse bêbado, naquele voo, ele estava bêbado. E ele reconheceu o Billy Graham e falou assim, disse: o senhor é o pastor Billy Graham? Ele disse: graças a Deus que eu ouvi uma pregação sua, e foi através da sua pregação, foi o senhor que me salvou. E ele olhou assim para o bêbado e disse: realmente, se fosse Deus que tivesse lhe salvado, você não estava desse jeito. Então a gente precisa entender que depende de quem nos salvou. Se o homem salva ou tentou salvar outro homem, possivelmente os dois estão perdidos. Mas se Deus nos salvou, aí verdadeiramente nós estamos salvos. E é mais ou menos assim que a gente vai tentar, olhando para esses dois versículos,
entender um pouco sobre o que é a salvação. E a primeira coisa que a gente deve ter na nossa mente é que Deus é o autor da salvação. Não depende de ninguém, humanamente falando, nem a pessoa mais importante, mais influente do planeta, ou a menos importante, ou a menos influente do planeta. É exclusivamente Deus. Isso a gente tem que ter na nossa mente, cravada na nossa mente e no nosso coração. Deus é o autor da salvação. Eu até trouxe aqui uma ilustração para a gente também pensar um pouquinho, que é bem interessante. Certa vez, numa campanha evangelística, um pregador, ele parou a pregação e pediu para que cada um pudesse dar o seu testemunho à pessoa que estava do seu lado. E nesse momento, um menino que estava do lado de um senhor já de idade, o menino olhou assim para ele e perguntou: Senhor, você conhece Jesus como seu Salvador? Isso a criança perguntando ali àquele senhor já de idade. E esse senhor, ele um pouco assim meio indignado, porque quem estava fazendo a pergunta era uma criança, e ele já tinha uma certa idade. O senhor respondeu a essa criança dizendo assim: meu filho, eu sou uma autoridade eclesiástica. Isso foi a resposta que aquele senhor deu àquela criança. E aquela criança, assim, com toda a inocência do mundo, respondeu: mas Senhor, isso não importa, Deus pode salvar qualquer um. Então a gente já precisa ter também essa noção de que não é o nosso cargo que nos faz chegar próximo de Deus. Não é o nosso cargo eclesiástico que nos faz entender que somos salvos. Mas nós não iremos tratar aqui nessa noite sobre algo também que é muito interessante, né? A gente não vai tratar sobre os pontos aí dos quem é calvinista e quem é arminiano. Eu prefiro dizer que nós somos calvinianos, para ninguém ficar com raiva. Então nós não vamos tratar desses pontos, porque Deus é o autor da salvação. E Calvino era um homem igual a mim, igual a você. Armínio era um homem igual a gente. Mas nós precisamos olhar para o autor da salvação. A contribuição que eles deram é muito relevante, é muito importante, até hoje. Mas eles não podem nos salvar. Eles não puderam nem salvar-se a si mesmos, como seres humanos. Eu não estou dizendo que Armínio nem Calvino não estão salvos ou não, mas como seres humanos, eles não poderiam se auto-salvar. Então a gente precisa entender isso. E o ensino de toda a Bíblia é que Deus é o autor da salvação. A salvação ela é uma dádiva a ser recebida e não um alvo a ser alcançado. A salvação ela se originou com o Pai, foi realizada pelo Filho e é aplicada pelo Espírito Santo ao coração daqueles que ainda estão perdidos. Assim como um dia nós também estávamos nessa condição. E aí Deus pensou, o seu Filho realizou e o Espírito Santo aplicou essa salvação na nossa vida. E como é tão grandioso, irmãos, esse presente, essa dádiva de Deus. Porque se nós olharmos para a nossa vida hoje, nesse momento aqui, nós poderíamos estar em qualquer lugar, fazendo qualquer outra coisa. Ou a gente poderia nem estar mais vivo. Mas a misericórdia, a graça de Deus, ela é tão grande. A gente não teria como mensurar a misericórdia nem a graça de Deus. Mas aprove ao Senhor de um dia Ele ter nos encontrado. E aí só você e Deus sabe no dia em que Ele lhe encontrou, como você estava. De repente querendo tirar a sua própria vida, de repente sem ter um sentido da vida,
de repente poderia ter perdido seu emprego, ou poderia ter, sei lá, tantas coisas poderia ter acontecido conosco naquele dia, mas foi naquele dia que Deus havia reservado para ter um encontro comigo e com você. Então, por isso que nós precisamos entender que Deus, Ele é o autor da salvação. E é interessante a gente parar para pensar também, é que essa ação que Deus fez foi uma ação de resgate. E a salvação, ela, portanto, é um ato soberano e intencional do Senhor. Ele é soberano para salvar quem Ele quer, do jeito que Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer. Então, Deus, Ele é soberano. Nós não temos como ficar discutindo, porque Deus salvou esse, não salvou aquele. Porque Deus, Ele é soberano. Nós não temos como interferir em quem Deus salva e em quem Deus não salva. A nossa função é exclusivamente como salvos no Senhor, de estarmos orando, apresentando aquelas pessoas que a gente, seja os nossos familiares, um colega de trabalho, um vizinho, aí essa obrigação nós temos, mas de interferir em quem Deus salva e em quem Deus não salva, aí essa autoridade não nos foi dada, mas que apenas nós venhamos a orar e apresentar essas vidas. Quando nós lemos em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 18, diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então, Deus é a origem da reconciliação, e tudo provém de Deus, tudo provém de Deus. Ele é quem nos reconciliou consigo mesmo, por intermédio de Jesus. Então, quando a gente olha para esse texto em que nós acabamos de ler, como Deus é soberano e é Ele que nos reconcilia com Ele mesmo, por conta de Jesus, então aí nós começamos a entender que foi Ele que nos libertou, foi Ele que nos transportou, foi Ele que nos deu a redenção, foi Ele que remiu os nossos pecados. É por isso que esse pequeno texto, 2 versículos, mas ele fala grandemente aos nossos corações, porque Deus usa a instrumentalidade de outras pessoas para que outras pessoas possam se achegar a Deus. É por isso que nós precisamos entender que, eu já falei aqui outras vezes, mas vou repetir novamente, que ser cristão não é só vir para a igreja, não é só vir para o culto da quarta, para o culto do domingo, na escola dominical, não é só isso, mas nós precisamos entender que através das nossas vidas, nós podemos ser instrumentos nas mãos de Deus para que outra vida possa conhecer a Deus. E aí nós temos que olhar para a nossa vida agora e nos perguntar: será que nós estamos sendo ou deixando de ser instrumentos nas mãos de Deus para que a gente possa ser bênção na vida de outras pessoas? Ou será que nós estamos sendo pedra de tropeço? Nós precisamos pensar assim, porque nós precisamos deixar de estarmos mais acomodados e começarmos a sentir a dor do outro. Quando Deus nos encontrou, e de repente para alguns aqui, você poderia estar numa situação difícil, uma situação de aflição, uma situação de dor, e quando Cristo lhe alcançou, por mais que você ainda continuasse com dor, aflito ou algo assim, mas o bálsamo de Cristo que é derramado sobre a nossa vida, faz com que aquele momento, mesmo sendo ruim, ele se torne algo
que nós podemos passar por ele, mas sem aflição. E quando nós olhamos para isso e vemos outras pessoas que estão às vezes na mesma situação, ou às vezes até pior, será que no nosso coração nós não sentimos essa vontade também de sermos usados como instrumento de Deus para abrandar ou aplacar aquilo que aquele irmão sente? Ou simplesmente nós nem percebemos a dor do outro? E isso, irmãos, é uma expressão de um verdadeiro cristão, que se preocupa com o outro. Porque por mais que nós não venhamos a resolver o problema do outro, mas uma condição nós temos, no mínimo, orar. Você pode não ter o dinheiro para poder, se o problema daquela pessoa for dinheiro, você não pode, sei lá, você não tenha, pode não ter uma casa para abrigar aquela pessoa, você pode não ter um veículo que pudesse dar àquela pessoa, porque o problema daquela pessoa é um veículo, ou tantas outras coisas, mas nós temos a nossa intimidade com Deus, de pelo menos orar por aquela pessoa. E será que nós temos orado por outras pessoas? Ou apenas nós temos olhado para o nosso umbigo? Ah, Senhor, me abençoa, eu quero isso, eu quero aquilo, é tudo eu quero assim, é só para mim, eu quero alargar aqui as minhas tendas, aumentar os meus celeiros, eu quero me encher, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, só eu, tudo eu. E o nosso irmão, que às vezes não tem nem onde passar a noite, não tem um prato de comida. E é esse cristianismo que muitos de nós às vezes temos vivido, irmãos. E aí quando nós olhamos para esse texto, e um dos versículos que Rayane leu aqui na devocional, lá em Efésios, capítulo 2, versículo 1, nós estávamos mortos, e Ele nos deu vida. Nós éramos como zumbis, só andava, né? Se mexia, mas nós não tínhamos vida espiritual. E assim são muitas pessoas que estão aí fora, irmãos. Pessoas que têm tudo e ao mesmo tempo não têm nada. Porque o tudo que elas têm, elas não têm o mais excelente, que é a salvação em Cristo Jesus. E a pior coisa que o ser humano pode ter é ter tudo e não ter Jesus. E isso nós que estamos aqui hoje não podemos dizer que não temos. Porque tem uma pergunta também que muita gente tem dúvida em responder, e aí é algo seu e Deus. É se você tem ou não a convicção que é salvo. Tem gente que ainda procura. Não, eu estou tentando, eu estou melhorando, eu estou caminhando. Não, irmãos. No reino de Deus não existe muro, para não ter ninguém em cima do muro. Ou você é, ou não é. A gente não pode titubear. O que pode acontecer com pessoas que têm dúvida da sua salvação é porque elas também têm dúvida se na verdade elas são cristãs. Será que aquilo que nós fazemos não nos dá uma pista de quem nós verdadeiramente somos? Porque o ser salvo requer um monte de coisas. Algumas Rayane falou aqui. Imagina uma pessoa que se diz sou salvo e faz as coisas que fazia antes de conhecer a Cristo. Será que essa pessoa verdadeiramente é salva? E aí, olhando para o texto que nós lemos, e a gente precisa entender que a salvação, em nenhum contexto da Bíblia, ela tem ou é produzida pelo esforço humano. Em nenhum, de Gênesis a Apocalipse, nós não lemos nada, não vemos nada, dizendo que o homem pode ter
breve participação na salvação. Não temos. É um ato exclusivo e soberano de Deus. E nada mais claro do que esse texto, porque nós só bastamos tentar resumir a salvação em 4 palavras. A primeira é: Ele nos libertou. Aqui não está dizendo assim, Evandro vos libertou. Não. Está dizendo que esse Ele aqui é Cristo, é Deus. Então Ele nos libertou. O verbo libertar significa salvar, libertar de algum tipo de servidão ou escravidão. Por isso que nós éramos escravos. A palavra império, quando a gente lê aqui na sequência, Ele nos libertou de algum lugar. Então Ele nos libertou do império das trevas. E aí, se a gente parar para pensar, Ele nos libertou, ok, até aí está tranquilo, mas Ele nos libertou do império das trevas, irmãos. Nós vivíamos em trevas, por mais que a gente achasse que não. E trevas, a palavra império, significa autoridade ou poder, e Deus nos libertou do poder, da autoridade e do domínio de Satanás. Não é algo tão simples que a gente acha que é algo legal, é algo normal. Não. Nós éramos escravos, por mais que na nossa mente a gente dissesse assim: eu ajudo as pessoas, eu dou cesta básica, eu faço isso, eu faço caridade, eu sou uma pessoa boa, eu nunca batei, eu nunca roubei, eu nunca fumei. E geralmente é essa a ideia que a gente tem, mas aqui é diferente. A ideia é que nós éramos escravos e nós pertencíamos ao império das trevas, nós vivíamos em trevas. E aí Deus vai e nos tira daquele império das trevas. Ele nos libertou. Essa é a primeira palavra. Ele nos libertou. Por isso que a salvação ela é somente e exclusivamente de Deus. A segunda palavra é que Ele nos transportou. Então, primeiro Ele nos libertou do império das trevas, mas Ele só apenas não nos libertou do império das trevas, Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, o texto ele afirma que realmente Deus ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E o verbo transportar significa remover, transferir e conduzir em traslado. Isso é o significado do verbo transportar. E esse traslado ele tem 4 características. A primeira é que ele nos transfere do poder de Satanás para o senhorio de Jesus. É a primeira coisa. Então nós hoje nós não somos mais pertencentes a Satanás. Nós agora pertencemos ao Senhor Jesus. Segundo, é um traslado do império das trevas para o reino da luz. Hoje nós, como cristãos, como filhos de Deus, nós não somos mais trevas. Nós não nos misturamos mais com a escuridão. Quando nós entramos num ambiente que é escuro, nós somos como luz. Você já acendeu um fósforo quando está num ambiente bem escuro? Se você não acendeu, faça esse teste em casa. Entre lá no seu banheiro, desligue tudo, bota um monte de cortina, apague tudo, para você ficar na escuridão total, e acenda só um fósforo, bem pequenininho, aquela cabecinha bem pequenininha, que você já vai ver um monte de coisa, por mais que você saiba onde cada coisa está no seu lugar, mas só aquele fósforo, ele já deixa o ambiente escuro, totalmente diferente. Então nós como cristãos, nós somos luz, e aí ele realmente, ele nos
tirou das trevas e nos levou para o reino da luz. Um terceiro ponto dentro desse transportou é que ele é um traslado da escravidão para a liberdade. Nós éramos escravos, hoje nós somos livres. Tem coisa melhor? Tem tanta gente hoje que busca, por exemplo, a independência. Eu sou independente. Não. Às vezes você está se acorrentando mais ainda, porque só quem liberta de verdade é Cristo. Então, se você for buscar qualquer independência em qualquer outra coisa, eu sinto lhe dizer, você nunca vai ter. Porque essa independência ou essa liberdade nós só encontramos em Cristo. E a quarta, dentro ainda do transportou, é que é um traslado da condenação para o perdão ou a remissão dos pecados. Cristo nos perdoou. E às vezes nós temos dificuldade em perdoar. Como isso é delicado. É lógico que nós não temos prazer em pecar, por mais que ainda somos pecadores, mas nós temos dificuldade em perdoar. Se a gente for olhar para a nossa idade hoje, cada um tem a sua idade. Se você lembrar quantas vezes nós maculamos o nome de Cristo, pecando contra Ele, dá para a gente fazer uma retrospectiva aí, cada um na sua idade. Se a gente tivesse um pecado por ano, aí vamos pegar aqui as idades, né? 30, tinha 30 pecados, já estava frito, já estava condenado. Mas Cristo nos perdoou. E nós temos essa dificuldade ainda de perdoar o nosso irmão. Então, dentro do transportou, temos esses quatro detalhes, essas quatro características. E seguindo aqui no texto, versículo 14, uma terceira palavra diz que, no qual, em Cristo, lógico, temos a redenção. Então, Ele nos redimiu. O verbo redimir significa libertar um prisioneiro mediante o pagamento de um resgate. Então, quando nós queremos redimir alguém, é porque nós vamos pagar um resgate por aquela pessoa. E quando a gente paga, a gente encerra ali aquela dívida. Então, Cristo, Ele nos redimiu. Antes de conhecermos a Cristo, éramos escravos do pecado e sobre a sentença de morte. Mas Jesus morreu na cruz e pagou o preço do nosso resgate, da escravidão, do pecado e da morte. Então não foi um preço que Ele pagou com dinheiro, mas foi um preço que Ele próprio foi sacrificado por mim e por você. Então isso é impagável, nós não temos como pagar. Por mais que a gente juntasse dinheiro, trabalhasse e tal, e dissesse, pronto, Cristo está aqui. Não tem como, porque é imensurável, nós não temos como mensurar em real ou em qualquer outra moeda aquilo que Cristo fez na cruz por nós. Ele nos redimiu. E a quarta palavra é o finalzinho do versículo 14. Ele diz assim: a remissão dos pecados. Então Ele nos perdoou. Cristo nos perdoou. A redenção produz o perdão. E perdoar é nada mais, nada menos do que cancelar a dívida. Ele cancelou a nossa dívida, irmãos. Ele não deixou na cadernetazinha anotada assim de lado, para dizer assim depois, eu só deixei de lado um pouquinho, mas um dia você vai me pagar. Não. Ele pegou a promissória e rasgou. Nós não temos mais essa dívida com o Senhor, porque Ele nos perdoou.
Por isso que ele diz, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Isso nós vemos lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 7. O perdão do pecado é o cancelamento de uma dívida. Ele cancelou essa dívida. Então, quando a gente olha para esses dois versículos, nós não temos nem como sugestionar algo a Deus. Não temos. Mas nós não apenas devemos entender a salvação, mas nós precisamos entender quais são os resultados da salvação. Primeiro, a salvação ela traz como resultado para a nossa vida perdão dos pecados. Cristo perdoou os nossos pecados. Precisamos ter isso claramente na nossa mente. Ele perdoou. Segundo, Ele nos redimiu, como a gente viu. Ele nos deu a redenção. Terceiro, Ele nos reconciliou com Ele mesmo. Porque por conta do pecado nós havíamos nos distanciado de Deus. Nós procurávamos qualquer outra coisa, menos Deus. Tudo aquilo que a nossa carne gosta, é aquilo que nós dávamos vazão. Mas nós não procurávamos Deus. Somente aquilo que nos agrada. Então Ele nos reconciliou. Um outro resultado, Ele nos justificou. Nós somos justos, irmãos, porque Deus nos justificou. Eu não sou justo por mim mesmo, porque nós ainda somos pecadores, mas Cristo, Ele nos justificou diante do Pai. Um outro resultado, Ele nos regenerou. Por isso que é incompatível um crente viver como antigamente. Não tem lógica, não tem sentido. Porque ou você mudou, ou está no processo de mudança, mas o que não pode é ficar como antes de conhecer a Cristo. Não tem sentido. Ele nos regenerou. Precisamos verdadeiramente entender. Por isso que eu não tenho prazer naquilo que eu fazia outrora. É por isso que às vezes a gente tem um impacto grande quando a gente vê alguém do nosso convívio que faz algo que ele fazia antes. E como isso é delicado, irmãos. Porque muitas pessoas olham para aquela pessoa e diz: eu ser crente como fulano, vou nada. Ou então quando alguém chega para a gente e diz: ô fulano, aquela pessoa é da tua igreja? Aí você diz: você não vai mentir, né? E como isso é delicado, irmãos. Mas Ele nos regenerou. Então, se existe alguém aqui que ainda tem alguma prática que fazia antes de conhecer a Cristo e depois que você conheceu ainda faz, se conserte. Ore a Deus, peça para que Ele possa mudar. Às vezes a gente até esquece, mas Ele não. Então se regenere. Uma outra palavra, a adoção. Ele nos adotou. Se nós fôssemos olhar na origem mesmo, tem aqui algum judeu? Não tem, eu não sou judeu. Então nós nem éramos da descendência dos judeus para ter direito. Mas Ele nos adotou. E que maravilhoso é isso, irmãos. Cristo nos trouxe para junto dEle. E tem gente que procura, mesmo depois de conhecer, se afastar dEle. Ele nos adotou. Uma outra aplicação, outro resultado, Ele nos libertou do poder das trevas. As trevas agora não nos comanda mais. Segundo, um outro resultado, comunhão. Nós agora temos comunhão com Ele e também com os demais irmãos. E um outro resultado da salvação, Ele nos deu vida eterna com Deus. Tudo isso aqui vai passar, irmãos. É passageiro. É tão tal que nós nem sabemos se amanhã nós vamos estar vivos.
Você tem certeza, convicção que amanhã você vai estar vivo? A gente não tem. Mas nós sabemos, nós cremos, nós temos convicção de que quando nós não estivermos mais aqui, nós vamos desfrutar da vida eterna com Deus. Aí isso nós precisamos ter, e não é querendo ser melhor do que ninguém, irmãos, mas nós precisamos ter essa plena convicção que quando partirmos, a gente não vai ter mais doença, a gente não vai ter mais, o cabelo não vai mais cair, a gente não vai, tudo que a gente tem aqui, ou que a gente almeja aqui, nós vamos nem se preocupar mais com isso, porque nós vamos desfrutar da vida eterna com Deus. Não é uma vida passageira, mas é uma vida eterna. E eu queria só finalizar contando só mais uma ilustração. E o nome da ilustração é bem interessante. Quase salvo é o nome da ilustração. Aí diz assim, ó: quão doloroso deve ser alguém quase conseguir um emprego. Não deve ser ruim. Eita, eu quase consegui um emprego, mas não consegui. Como é chato quase pegar um avião, mas acabar deixado no aeroporto. Eita, eu quase peguei aquele avião, não entrei nele, fiquei no aeroporto. Quão triste quase sobreviver a um afogamento, mas acabar afundando na água. No entanto, como será terrível quase se converter, mas acabar no lago de fogo para a eternidade. Tem sido dito que o inferno está cheio de pessoas com boas intenções. Poderia-se dizer também que estará cheio de quase cristãos. Tenha cuidado para não ser um quase cristão, pois para ser um quase salvo é certamente estar perdido. Não existe quase salvo, não existe amigo do evangelho, não existe em cima do muro, não existe, eu estou decidindo, eu estou buscando, eu estou isso, eu estou aquilo. Não existe. Ou você é salvo, é crente, ou não é. Quem pode ser salvo? Para a gente concluir: ninguém. Nenhum homem e nenhuma religião podem salvar o homem. A salvação vem de Deus por meio de Jesus. Ao Senhor pertence a salvação. Fora de Jesus não há possibilidade nenhuma de salvação. Foi Ele quem morreu na cruz e pagou o preço da nossa salvação. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações nessa noite. Amém? Louvado seja Deus por sua